Muito boa noite. A partir de agora, estamos juntos aqui no canal de São Caetano, em nossa TVSC, o 3 da NET, e tem também nossa parceira de conteúdo, a Web TVSC, webtvsc.com.br de São Caetano para todo o planeta, com um programa especial. Fala Prefeito! Estamos ouvindo os prefeitos eleitos nas cidades de nossa região do Grande ABC. Estamos discutindo o nosso futuro, isso é muito importante. Afinal de contas, apesar de tudo que nos influencia, do governo estadual, do governo federal, a vida acontece no município. Nós precisamos cada vez mais contar com a seriedade e a credibilidade de quem está na Câmara Municipal e, claro, de quem está à frente de uma prefeitura. O chefe do executivo que conversa com a gente nesta noite é formado em Direito e empresário do ramo varejista. Atualmente é vice-presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Tem 42 anos, nasceu em São Bernardo do Campo e está em seu 4º mandato como deputado estadual. Foi eleito no segundo turno com 59,94% dos votos válidos contra 40,06% de seu adversário Alex Manente, do PPS. Ele é Orlando Morando, do PSDB, futuro prefeito de São Bernardo do Campo. Bem-vindo, boa noite, Morando. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade. Uma alegria estar aqui na TV, nesta programação do Fala Prefeito. Mandar um abraço muito especial a todo o Grande ABC, mas naturalmente a cidade que me elegeu prefeito, pela qual eu nasci, moro, vivo e espero de poder apresentar um bom governo a partir do dia 1º de janeiro. Então, estou à sua disposição para poder aí colaborar com o programa e naturalmente com quem está nos assistindo. Já vamos começar com as perguntas, mas eu quero lembrar você que está nos vendo as formas de interação. Falei da nossa parceira de conteúdo, você que está no site da Web TVSC pode mandar perguntas pelo site para Orlando Morando. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 988341388, 988341388, e este programa também ao vivo no Facebook da nossa TVSC. Então, via Facebook também vale a sua participação nessa live. Depois, o conteúdo disponível em todas as nossas redes sociais, inclusive YouTube, para você compartilhar, ok? Os recados estão dados aí. Orlando, processo de escolha do secretariado, como anda esse processo, as conversas aí? Eu sei que é um jogo de xadrez que você, não só você, todos os prefeitos têm aí que adequar, e existe uma previsão para o anúncio? Esse anúncio será feito num evento ou você vai divulgando os nomes? Como que vai ser? Primeiro, na nossa escolha não é por um xadrez, a gente está buscando muito mesmo uma meritocracia, pessoas que tenham capacidade, conteúdo. É muito mais uma escolha técnica, não descartando. Política. O político não tem problema. Se você tiver o político, o Serra é político e foi o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. É encaixar a necessidade, o perfil, a competência, o desempenho na pasta. Então, eu estou muito tranquilo, não sofro pressões partidárias para escolher secretário, até porque não montamos a nossa campanha baseados em negociar, lotear governo, nada, não tem. Muito tranquilo sobre esse aspecto. Aliás, eu tenho que agradecer todos os partidos que fizeram parte da nossa base na campanha e claramente agradecer por ajudar a ganhar a eleição e por entender, né? Eu não tive nenhum presidente de partido, e o que nós vamos ter no governo? Porque as pessoas vieram para a nossa campanha verdadeiramente com o propósito de recuperar São Bernardo do Campo. E vamos recuperar, né? Estamos muito otimistas mediante toda a dificuldade. Então hoje a gente está buscando isso, tem uma equipe tentando fazer a transição, a prefeitura não tem colaborado muito. Aliás, nós vamos falar disso, eu tenho alguns dados aqui. Mas aí nos próximos dias a gente já deve ter alguns nomes que serão anunciados. A ideia é, conforme tiver os nomes já decididos, a gente vai anunciando em 2 ou até 3 grupos. Vamos reduzir já no anúncio o número de secretarias. Então, já tem uma previsão de quantas? Hoje, a atual administração do PT tem 23.
nós devemos reduzir 17, 18, estamos ainda encaixando as secretarias que serão cumuladas, né? Então, a mesma secretaria terá a função da outra. Mas devemos ter aí já, nos próximos dias, alguns secretários anunciados. Ok, porque já começamos, né, o mês de dezembro, falta exatamente um mês para Orlando Moran tomar posse como prefeito de São Bernardo. Nós vamos entrar aqui nas questões todas da cidade, inclusive os desafios que você tem pela frente, mas antes, eu até numa live, logo acompanhando a apuração, eu falei isso e falei que quando eu tivesse a oportunidade eu iria expor isso a você, para pedir a tua avaliação. Eu disse em várias ocasiões ao vivo que você foi o político aqui do ABC que, na minha visão, fez a lição de casa direito. Você se lançou candidato em 2008, numa disputa muito acirrada, e em 2012, quando viu que o então prefeito, né, o Luiz Marinho, estava numa situação confortável ali, você tirou o seu time de campo, se candidatou novamente a deputado estadual para ficar perto da cidade que você almejava governar, estar aqui próximo da região do ABC, e agora que o cenário estava favorável, não só por conta da onda anti-PT, mas por conta da política regional mesmo, você disse, agora é o meu momento, chegou a hora de colocar de novo meu nome como prefeiturável em São Bernardo. Queria que você avaliasse isso. Foi estudado, como o que eu coloquei, aparenta que foi bem estudado. Foi isso mesmo? Não, é um pouco disso, mas não nessa ordem. O momento... Política, mandato, campanha não pode ser instrumento de vaidade, né? Eu fui vereador a primeira vez em 1996, como suplente, 1.523 votos. Entendi o que era a Câmara Municipal, compreendi e quis novamente, em 2000, disputar a eleição para saber se as pessoas tinham gostado daquele estágio probatório que eu havia feito na Câmara. Gostaram. Saí de 1.523 votos, fui para 5.804. Fui o terceiro vereador mais votado da cidade à época. São Bernardo não tinha deputado estadual neste período. Eu acredito que fiz um bom mandato como vereador, saí candidato a deputado estadual, consegui agregar outros vereadores para sustentar a minha campanha, fui eleito deputado estadual com 50.400 votos, 38.167 em São Bernardo. E eu falei, agora eu preciso tentar ser um bom parlamentar. Além de atender bem São Bernardo, primeiro mandato levamos a FATEC, uma nova companhia da polícia, trabalhando. Soltei o trevo do Riacho Grande que não saía, fui buscar reeleição em 2006. Saí de 50.400 votos, fui eleito com 120.771, já buscando uma atuação regional. E não foquei só São Bernardo, disparei em São Bernardo, mas busquei uma atuação na região. 2008, mostrando que eu não tinha nenhuma vaidade, primeiro eu fui lançado candidato a vice-prefeito do Maurício Soares. As pessoas esquecem. Aceitei ser vice. Pô, mas você era deputado? Não, se era a construção de um projeto. Teve alguns contratempos. O Maurício acabou se desentendendo na época com o então prefeito Dib, na época, rompeu com o grupo, eu fui chamado, você é o candidato. O projeto não estava bem feito, porque o Dib já tinha perdido muita gente da administração dele, eu aceitei o desafio. Fiz uma eleição duríssima. E chegou ao segundo turno. Levei a eleição para o segundo turno. Todo indicativo de que naquela eleição disputou eu, Luiz Marinho e também o Alex. Claramente o Alex apoiou o PT no segundo turno e no primeiro turno só me atacava, né? Não sei se já existia um acordo ou não, mas o acordo foi consolidado no segundo turno. O Alex pôs todo o empenho dele para o PT, mas muita força. Perdi a eleição. 2010, disputei a eleição de deputado estadual. Fui o mais votado do ABC novamente. Por quê? Perdi a eleição, foco no meu trabalho de deputado estadual. 2012, eu não tinha um projeto pronto. E aí não foi que eu saí O controle do partido não era meu, era do Ademir Ferro, que hoje não está no PSDB. Ele e o Dib também estavam no PSDB.
claramente eles tinham controle do partido e queriam que eu viesse disputar a prévia, possivelmente eu seria derrotado na prévia. Porque eles já estavam acordados com o Alex, numa eleição estranha, porque não fizeram nenhum esforço contra o Marinho. O Serra me chamou para ir coordenar a campanha dele na capital. Eu fiquei avaliando, e política a gente não faz sozinho. Por isso que eu falo que não pode ter vaidade. Tá. Você vê que eu já fui vereador. Não foi um tirar o time de campo estratégico. Não, era o seguinte, era uma derrota que queriam impor a mim pré-anunciada. Derrota partidária. Entendi. Eu avaliei, o Serra ia ser candidato a prefeito de São Paulo. Falou, Orlando, vem para cá, vem me ajudar. E foi uma grande experiência, que eu acho que foi importante para construir a vitória agora. Fui novamente eleito deputado estadual. Começou um 4º mandato. Fui o mais votado da história de São Bernardo do Campo, da história do ABC, o 3º mais votado do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. O que a eleição de 2014 me mostrou, Gustavo? O PT elegeu 3 deputados estaduais em São Bernardo do Campo. Eu tive mais votos do que os 3 juntos. O Alex saiu candidato a deputado federal, só ele e o Vicentinho. Eu tive mais votos do que ele. As pessoas dão sinais. Você precisa entender o sinal. Eles não escolheram nem o PT na eleição de 2014, com a sua maioria, é óbvio, foram eleitos, e também não quiseram o Alex. Teoricamente, o Alex, disputando com menos candidatos, poderia ter tido mais voto do que eu na eleição de 2014. Você já avaliava um desgaste do PT não só nacional, mas municipal. Local. E, ao mesmo tempo, um desgaste do Alex também. Porque isso é uma leitura própria. Pessoal, você estava falando de estratégia. Sim. Eu falei, eu estou vendo que as pessoas querem uma mudança na conduta política da nossa cidade, 2014. Aí eu voltei a fazer uma construção. Primeiro passo, se eu quero ser candidato a prefeito, eu preciso construir um partido mais forte. Conversei, conseguimos ganhar o partido em São Bernardo, fizemos convenção, montei uma grande chapa de vereadores, não é à toa que o PSDB de São Bernardo foi o partido que mais elegeu vereador no ABC inteiro. Você sabia disso? Sim. Nós elegemos 7 vereadores no PSDB. Montei uma aliança partidária, deixando de lado os partidos de fama e buscando partidos com bons quadros. Ajudei a montar esses partidos. Montei primeiro o PSDB, depois o PHS, depois ajudei a montar o PRTB. Aí conseguimos a aliança do Marcelo Lima, que hoje é meu vice, do Solidariedade. Aí trouxemos o PSC, o Partido da Mulher Brasileira, o PRP e o PEN. 8 partidos. Fizemos uma boa montagem política. Elegemos a maior coligação. 7 no PSDB, 2 no PHS, 2 no Solidariedade. Aonde eu estou chegando com isso? A gente tem que ter projeto naquilo que você vai construir. Por quê? Quando eu digo que a política não pode ter vaidade, se você faz um projeto por vaidade, você engana os seus amigos, engana as pessoas. Porque o teu amigo acha que você tem chance, mas até você fala, estou entrando, estou disputando por disputando. Não, eu poderia não ter ganhado, mas eu fiz um projeto político. Tinha o foco. Trouxemos o Maurício Soares de volta para o nosso time. Importante a participação do Dr. Maurício. Então, nós resgatamos... Você estaria com ele em 2008 como vice e agora ele te apoiou. Você vê o que é uma construção? E eu acredito que essa boa construção, as boas propostas, uma campanha feita com transparência, uma campanha feita sem mentiras, estou falando isso com transparência. Eu não tenho nenhum processo contra os meus adversários. Eu perdi a conta de quantos processos criminais e eleitorais eu tenho contra eles. Por quê? Campanha minha, campanha limpa, não menti, não enganei. Você pega a campanha do Alex no segundo turno, um dos coordenadores da campanha dele, o Cabreira, falsificou uma reportagem do Estado de São Paulo para tentar me incriminar. Você consegue imaginar em sã consciência que alguém altera uma matéria de jornal? As pessoas não querem isso. O cidadão já está indignado com a classe política, e com razão, né? É tombo na sociedade a todo momento. Uma hora é no Congresso, votação de madrugada que altera a lei. Quando a gente acha que as coisas vão mudar... Não, para melhor piora. Os caras apresentam um projeto com 2 milhões de assinaturas de combate à corrupção.
O cara tenta mudar o projeto na calada da noite para punir o juiz e não o corrupto. Pensando somente nele, né? E é engraçado, Orlando, o quanto os políticos, claro, não vamos generalizar, mas a gente fala da classe política aqui, estão se distanciando da sociedade com esse tipo de postura. E a sociedade deu o recado. Você vê o número de abstenção, o cidadão, neste modelo político, não está mais se sentindo representado pelos seus representantes, seja ele o vereador, o prefeito, o deputado, porque é decepção em cima de decepção. Então, eu acho que a forma sólida que a gente construiu o nosso projeto, a forma sólida que nós estamos construindo a equipe para governar, lá não tem troca, não tem barganha, é meta, né? E nós vamos apresentar isso, porque, Baena, eu tenho convicção de que as pessoas querem resultado. O modelo de gestão tem que estar mais próximo do modelo da iniciativa privada. Né? Quem vai trabalhar num governo não é porque é teu amigo, é porque tem que dar resultado. Você não contrata na tua empresa amigo, você pode até ser teu amigo. Se não funcionar, você manda ele embora. Né? Porque senão a empresa fecha, claro. A empresa quebra. O resultado não aparece. Então, estou tentando buscar trazer um pouco dessa eficiência para dentro da administração pública. É um desafio grande, não é um desafio pequeno, mas estou pronto e me preparando para dia 1º iniciar essa grande missão. Aproveitando isso, depois dessa avaliação muito interessante de Orlando Morando, a população de São Bernardo já está interagindo e muito, muito obrigado. 988341388 é o nosso WhatsApp, tem também o Facebook, você pode interagir, o site da Web TVC. Eu vou aproveitar essa primeira pergunta, que a produção já está me passando aqui, para deslanchar aí esse nosso bate-papo sobre os desafios de São Bernardo. A pergunta é da Suelen Mota, do Rude Ramos, e a gente aproveita para falar sobre esse andamento a obras inacabadas, tá, Suelen? Ela pergunta o seguinte: ficará para o senhor a entrega das obras aqui no Rude Ramos? Morando, o que será possível fazer nesse primeiro ano e esse andamento a obras inacabadas, como fica? Porque justamente hoje, eu lia nos jornais, você falou do processo de transição um pouco truncado, fomos surpreendidos aí com a notícia de que a transição aparentemente tranquila, amistosa, agora traz um processo de contratação de uma consultoria para obras em andamento em São Bernardo. Um contrato de 20 milhões de reais. Então, já que a pergunta da Suelen foi sobre obras, a gente tem essa surpresa aqui. Por que essa consultoria não foi feita até agora? As obras estão aí. Suelen, boa noite, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês do Rude Ramos. Aliás, sou grato a toda a cidade, mas o Rude Ramos, Baena, mesmo na eleição de 2008, que eu não fui o vencedor, eu ganhei as eleições lá no primeiro e segundo turno. É um bairro que sempre teve uma relação muito próxima com o meu mandato, então eu quero agradecer muito, em seu nome, todos os moradores do Rude Ramos. Suelen, se só o Rude Ramos fosse o problema, eu estaria sem problemas. Nós temos um canteiro de obras abandonado em São Bernardo do Campo. É o projeto Drenar, é a escola no Jardim Beatriz, corredor leste-oeste, a estrada dos Alvarengas, enfim, tem obra parada. É óbvio que nós estamos já buscando aí tudo aquilo que nós vamos entrar otimizando, cortando a partir do dia 1º, literalmente cortando desperdício, criando fluxo de caixa, para a gente buscar saber quanto a gente tem, para saber quais as primeiras obras que nós iremos retomar para concluir. Para você ter uma ideia, nós vamos congelar uma centena de cargos comissionados, diminuir secretarias, não teremos mais uso de carro oficial por parte do primeiro escalão da nossa administração. Já mandei requisitar um contrato, mais de 50 carros. Hoje serve prefeito, vice-prefeito, secretários. Todos serão entregues à empresa locadora. Aliás, o Ailton Lima, vereador de Santo André, esteve aqui na segunda-feira, numa edição especial do Café com Fatos, do programa Café com Fatos, e o elogiou por essa medida, não é? Falou sobre o perfil jovem dos novos gestores aqui do ABC, dos novos prefeitos, e elogiou essa tua medida. Agradeço. Um abraço ao Ailton Lima, um grande amigo. Ajudou muito o nosso candidato no segundo turno, Paulinho Serra, a também tirar e derrotar o PT em Santo André. Então, Suelen, nós vamos entrar cortando desperdício, faremos uma auditoria muito grande, auditoria com empresa externa em todos os contratos,
que é exatamente para a gente tirar gordura, criar um superávit e concluir. Então, nós temos sim um compromisso, vamos concluir as obras inacabadas ao longo do nosso governo, mantendo muita transparência, quando retomamos, quando terminamos. Agora, todos vocês de São Bernardo sabem que nós estamos pegando uma cidade com muitos problemas, né? Museu do Trabalhador parado, e além de contratos que a gente sabe que evidenciam alguns problemas. Agora, em especial, Morando, pois não. Esse processo de contratação dessa consultoria para obras em andamento, no valor de 20 milhões, que surgiu hoje, criando aí uma rusga no processo de transição, isso já não seria uma espécie de auditoria? Você vai me responder. Vamos falar disso daqui? O pessoal está pedindo intervalo e tem mais perguntas chegando de São Bernardo. Orlando Morando segue com a gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. A gente já volta e no Facebook você vê aqui o intervalo, tá? Você que está na nossa live, você confere aqui o intervalo. A gente já volta, é rapidinho. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe. Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Já voltamos ao vivo com Orlando Morando, candidato não, prefeito eleito em São Bernardo do Campo, assume agora em 1º de janeiro, já falando de seus desafios, falando de obras inacabadas, e agora ficou essa pergunta sobre esse processo de contratação de uma consultoria para as obras em andamento. 20 milhões de reais, Orlando criou aí uma rusga no processo de transição, embolou um pouco o meio de campo. O que acontece com esse processo? E eu te deixei a pergunta, você falou vai fazer uma auditoria em todos os contratos. Estaria o atual prefeito propondo uma auditoria nos contratos da sua gestão? Não entendi. Na própria gestão dele, Marinho, com esse projeto aqui de consultoria para as obras inacabadas, ele estaria propondo uma auditoria? Na verdade, deixa eu explicar. Para a gente tirar essa dúvida. Não é auditoria. Essa é uma empresa de gerenciamento de obra. Tá. O que é pior, não tem o orçamento para executar essa obra. Uhum. Primeiro foi assim, né? Nós pedimos na transição, logo quando iniciamos a transição, informações. Então nós elaboramos lá na primeira reunião após o encontro meu e do prefeito, emiti lá 129 perguntas. As perguntas estão vindo muito superficial, né? Perguntar para você, Gustavo, teu terno é cinza? Depende, se for... Se você vê durante o dia... Do dia ele pode estar cor e tal. Não, Gustavo, eu queria perguntar, mas tua gravata tem listra azul? Depende. Então, as respostas muito superficiais. Vagas. Vagas que não têm colaborado.
E nós pedimos na transição que não fossem firmados, não dessem início a novas licitações, a não ser algumas coisas urgentes, essenciais. E pontualmente nós pedimos que este processo fosse suspenso, porque nós entendemos que eu ter que assinar um contrato desse, o prefeito assinar e eu ter que pagar um contrato desse de 20 milhões. Tendo que cortar gasto. Tendo que cortar gasto não é uma prioridade, né? Então foi feito um pedido pontual e foi negado, disse que o processo seria continuado. Então, como a imprensa sistematicamente tem acompanhado, eu disse, falei, ó, não está indo bem, primeiro porque as respostas são vagas e segundo que nós pedimos para que não fosse, não que eles tenham a obrigação. Eu entendo. Agora, o que nós faremos é tomar as medidas legais cabíveis, vamos fazer um apontamento no Tribunal de Contas contra essa contratação. Agora, então, essa consultoria para obras em andamento não significa uma auditoria nas obras em andamento. Não Isso tem é o seguinte, nada a você ver. vai contratar uma obra, o serviço público exige, dependendo do tamanho da obra, que tenha uma gerenciadora, uma empresa de engenharia. Tá. Uma faz projeto e a outra faz o acompanhamento da obra. Para fazer acompanhamento da obra tem que ter o dinheiro para fazer a obra. Mas isso já não deveria ter sido feito se as obras já estão em andamento? Então, Foi o que eu enfim, não vou falar do passado, porque eu não acho ético, eu vou apurar o que tem nos contratos, né? Mas pontualmente, isso aí evidencia claro que se este contrato for assinado, quem vai pagar sou eu. Quem vai pagar, eu não, é o povo de São Bernardo, né? No meu mandato. E eu entendo que não é prioridade. Então o repórter me perguntou, eu falei, a transição não vai bem, primeiro porque as informações são vagas, né? Segundo, que nós pedimos para que não fosse dado sequência a esta licitação. E foi dado sequência. E esse acordo... E aí o que vai nos obrigar? Tudo aquilo que foi continuado a licitação depois que nós iniciamos a transação, são contratos que eu vou suspender imediatamente. Se não for urgente, obviamente. Óbvio, se é um serviço essencial, para o funcionamento eu não ia impedir compra de medicamento. Claro. Eu não ia impedir compra de alimento. Né? Nós pedimos, tem uma transição em andamento, deixa a gente ir acompanhando o que está acontecendo. E não foi atendido, né? O que eu considero ruim, né? Não acho que era necessário. Você acredita que há condições de voltarem atrás, do governo Marinho voltar atrás? Não posso falar por eles, né? Por eles, né? Eu vou tomar medidas, mas não é só isso, né? A auditoria que nós faremos em contratos, são todos os contratos, né? Não é este. Os que estão vigentes, os que estão em andamento, nós vamos fazer um profundo levantamento. Morando, tem uma participação aqui do Gilvan Júnior via Facebook, está acompanhando a nossa live. O que podemos esperar do Orlando na região? Orlando sempre exerceu uma liderança e agora como fica? Você falou até da tua atuação como deputado, inicialmente focado em São Bernardo, depois ampliando como um deputado regional mesmo, uma atuação focada nas 7 cidades do ABC. Falando em projeto regional, tem o consórcio intermunicipal que agrega os prefeitos das 7 cidades e fala-se de Orlando Morando como o próximo presidente do consórcio. Como vai ser essa liderança, Morando? Gilvan, eu não sei de qual cidade você é. Se for de São Bernardo, você pode ter certeza que você vai ter 100% da minha atuação. Eu fui escolhido para ser prefeito de São Bernardo e vou me dedicar a São Bernardo do Campo, né? Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Grande ABC. Eu devo os meus mandatos de deputado ao Grande ABC. Aqui em São Caetano foram 17 mil votos, Santo André 37, Rio Grande da Serra 5, Ribeirão 3,5, Diadema 15, São Bernardo 108, mas eu vou ser prefeito de São Bernardo. Então, é óbvio que dentro do consórcio, né, com assento no consórcio, nós teremos uma atuação regional, cada prefeito defendendo os interesses da sua cidade. Mas o foco agora é São Bernardo do Campo. Eu acredito que eu cumpri uma grande missão em prol do Grande ABC. A sua pergunta me dá, inclusive, a oportunidade de trazer aqui uma prestação de contas, viu, Gustavo Baena? Eu sempre trabalhei muito por São Bernardo, mas nunca fechei os olhos. Rio Grande da Serra, eu sou o deputado que mais emendas parlamentares levei no mandato do Kiko, do Gabriel Maranhão. Atendi muito bem a cidade de Ribeirão Pires. Destaquei recursos, emenda, ajudei no Poupa Tempo de Mauá, tiveram outros deputados que ajudaram também. Santo André... Gilvan, só um parêntese, diz que você falou, Gilvan é de Santo André. Santo André. Gilvan, uma boa notícia, você vai ter um bom prefeito em Santo André também, que é o Paulinho Serra. Então,
eu vou deixar de ser deputado, mas você ganhou um grande prefeito. Santo André, como deputado, eu ajudei com emenda parlamentar. Ontem tivemos a alegria de ver o Expresso ABC funcionando e eu sempre defendi essa bandeira, até porque sou presidente da Comissão de Transporte. Encaminhei a emenda, garantimos o Parque da Baronesa, que está no município de Santo André, com frente para São Bernardo. Garantimos a FATEC de Santo André, projeto meu, a ETEC de Rio Grande da Serra, a ETEC de Ribeirão Pires, a FATEC de São Caetano do Sul, as entidades filantrópicas de São Caetano, o Lar Menino Jesus, a APAI, São Bernardo nem se diga, Diadema, ajudei a levar a fábrica de cultura para Diadema, o Poupa Tempo de Diadema, o Poupa Tempo de Santo André. Então, eu encerro o meu mandato dia 31 de dezembro, com muita tranquilidade, que eu fiz um grande trabalho pelo Grande ABC e fui reconhecido pelas urnas. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, Orlando Morando é dedicação total a São Bernardo do Campo. Agora, Morando, essa questão colocada pelo Gilvan, ela tem até um ponto importante para a gente colocar aqui. Eu falei do consórcio. Todas as cidades hoje em dia, claro, os prefeitos eles têm que, acima de tudo, focar em suas cidades, porque a gente tem aí uma carência de recursos, de destinação de verbas dos governos federal, estadual, tudo precisa ser acertado aí a partir de 2017, a gente torce para que tudo entre nos eixos, mas a atuação regional é importante. A gente fala de uma conurbação aqui com a capital, de uma região metropolitana, o Grande ABC é muito importante nisso, 3 milhões de habitantes, mais de 3 milhões. Alguns projetos são importantes, é importante que se discuta regionalmente, até com o próprio prefeito da capital. A gente tem a questão das divisas, um morador que de repente está em Santo André, mas para ele é mais perto colocar o filho na escola em São Bernardo e no posto de saúde de São Bernardo. A gente tem muito isso. E tem o metrô. Muita gente até coloca que esse metrô vai ficar para a história. Essas pessoas estão sendo pessimistas, Morando, porque parece que eu ouvi do próprio governador Alckmin que o procedimento aí para as desapropriações já deve começar. Aí vamos lá, agora é a questão regional, da macropolítica regional. Mobilidade urbana. Eu acho que assim, cidades como São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, todas nossas do Grande ABC, com a São Paulo, têm problemas comuns, né? A chuva que cai em São Bernardo, por vezes, pode gerar enchente em São Caetano. O criminoso de Diadema pode vir para São Bernardo. A segurança, a saúde. Saúde é uma coisa, o sistema SUS. Se você não tem o leito em São Caetano, ele pode ser atendido em Santo André, em São Bernardo. Então, eu considero muito importante ter a discussão regional. Porque se a gente constrói soluções conjuntas, elas podem ser mais baratas, mais eficientes e resolver o problema comum. Agora, isso tudo depende de boa vontade, eficiência e recurso. Não adianta, de boas intenções, a gente não resolve nem pequenos e nem muitas vezes grandes problemas. Primeira ação que eu tomei a iniciativa, e é por uma questão legal, obrigatoriamente eu assumo a presidência do consórcio interinamente, porque como é o prefeito de São Bernardo hoje o presidente, o estatuto do consórcio diz, na vacância, até que se tenha nova eleição, o mandatário que exercerá o mandato de prefeito assume. Então, eu serei presidente do consórcio neste período interino. Aí depois terá o processo de escolha e eleição, que via de regra é sempre por unanimidade, tá certo? Então, o que eu tenho claramente? Primeiro, e aí é uma boa pergunta, o consórcio está muito caro para a sociedade. Porque quem paga o consórcio são as prefeituras. 0,5% do orçamento, orçamento apenas a arrecadação municipal, não vale os impostos externos, vai para o consórcio. Para se ter uma ideia, a Prefeitura de São Bernardo gasta hoje anualmente quase 11 milhões por ano com consórcio. É quase 1 milhão por mês, desnecessário. E esse tema é um desejo comum dos 7 prefeitos, porque eu tive a oportunidade de falar com 7. Segundo, o consórcio tem que demonstrar eficiência. Se você perguntar... Justamente o que eu ia dizer, muito dinheiro que vem sendo colocado para manter uma estrutura e na prática a gente não vê, né? Se você perguntar para o cidadão, fala, o que você descobriu que o consórcio fez que melhorou tua vida? Mas ele está pagando, essa conta está sendo paga.
Então, ele tem que ser um fórum de discussões, de debates e encaminhamentos. Então, mediante a isso. Então, nós queremos reduzir o gasto. Mesmo reduzindo o gasto, nós queremos ter representatividade em Brasília. Por quê? É distante, você tem que ter alguém trabalhando os projetos das prefeituras do Grande ABC lá em Brasília. E no governo do estado, eu estive com o governador esta semana, junto com o Auríquio e com o Paulinho, e ele nos garantiu ter no assento do consórcio um representante do governo do estado. O governo do estado é perto, vem aqui. Deve ser o subsecretário, é isso? É o Edmur Mesquita, Sim. que é o subsecretário de Assuntos Metropolitanos. Tá. Se os problemas são comuns, o estado também tem corresponsabilidade. E vou buscar, não tem essa agenda ainda, com o presidente da República, também ter um representante no consórcio. Para que os encaminhamentos, Gustavo, tenha começo, meio e fim. Né? E o resultado apareça. E o resultado apareça, tá certo? Então esse é um desejo que nós temos. Então eu considero o consórcio um fórum muito adequado, apropriado. Agora, ele não precisa estar do tamanho que ficou e nem custar tão caro para a sociedade. É importante que as pessoas não sabem, muitas vezes, quem paga a conta. Quem paga a conta do consórcio e de tudo é a sociedade. E eu acho que está muito claro, os próximos prefeitos têm uma missão, eu digo isso porque falei com todos eles e todos compartilham, é enxugar a máquina pública, não tem outro caminho. Aliás, você propõe aí um corte de gastos de 80 milhões de reais no primeiro ano em São Bernardo, enxugando secretarias, acabando com as regalias, como a gente falou. Claro que só isso não vai resolver, mas num primeiro momento ele dá um fôlego. Aí existe uma estimativa, a partir de quando, baseado também no orçamento que você vai ter em 2017, quando você consegue aumentar aí a arrecadação para conceder benefícios, atrair empresas, porque eu falei numa chamada aqui do programa sobre a questão do desemprego. Eu tenho uns dados aqui para te passar, hoje inclusive foi divulgado isso, caiu de 16 para 15,5 o índice de desemprego na região do ABC, no comparativo setembro-outubro. Porém, ainda há mais de 200 mil desempregados na região. E em São Bernardo, a questão é bem diferente. Se a gente tem uma média nacional de 12% de desempregados, São Bernardo ultrapassa a média nacional e regional, 18%. E a indústria segue demitindo em São Bernardo. A BR deixando São Bernardo, a história da falência da Carmanguia, embora isso ainda não signifique o fechamento da empresa e tal, IOC encerrando linha de produção na cidade. Ontem a Faurécia, indústria que produz para o setor automobilístico, anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo. Mais 170 demissões. Gustavo, são dois caminhos, né? Primeiro, se tiver um aquecimento da economia nacional, São Bernardo ganha. Nós somos fabricantes de bens duráveis. Não é uma política local que vai fazer vender mais carro. Isso depende da economia do país. Da conjuntura do país. Caminhão, carro, ônibus. Agora, tem ações que não podem ser omitidas, né? Então, estas ações, hoje à tarde, por exemplo, eu recebi 2 segmentos com interesse, né, especulando de vir para a cidade. Tapete vermelho. Eu não estou dizendo que eu posso dar. O que você precisa para vir para São Bernardo? Na próxima semana, eu vou receber a diretoria da Ambev. Eu fui procurá-los. Eu quero te apresentar a cidade, vem trazer um centro de distribuição para cá. Estive em Brasília trabalhando para trazer um centro de distribuição do Correio para São Bernardo. Então, é buscar um novo caminho. Se a indústria metalúrgica não vai empregar como empregava, qual vai ser a vocação? Qual vai ser a vocação? E para isso, eu não vou esperar melhorar a arrecadação. É a conta do dar um passo para trás para dar 2 para frente. Meu amigo, eu vou abaixar o teu imposto, eu posso perder um pouquinho de arrecadação agora, mas eu vou ganhar nos próximos anos. Essa é uma ação que nós já teremos para o próximo ano. Aliás, aqueles que querem investir no Grande ABC, você é meu convidado para ir para São Bernardo do Campo. O prefeito Orlando Morando está pronto para te receber, pode ter certeza disso. Não medirei esforços de nenhuma forma para atrair investimentos para São Bernardo do Campo. Gerar receita, gerar empregos, não é? E renda, fazer né? A roda precisa voltar a andar para frente, ela está girando para trás. Agora, é um desafio? É um desafio. Em contrapartida, quando você diz que diminuiu um pouquinho o índice de desemprego... É um índice que já foi na região do ABC de 17%, se não me engano, em abril, né? A gente está 15,5%. Mas assim, é quase margem de erro, né, na época de pesquisa. Agora, por outro lado, o número negativo. Ontem, o terceiro trimestre do PIB mostrou queda novamente.
você percebe que a macroeconomia, a economia do país como um todo, continua recessiva. E a expectativa para o ano que vem é nula. Não é animador. Não, é nula. Né? Eu espero... Eu ouvia, vindo para cá, inclusive, um analista econômico na rádio, eu acho que eu estava ouvindo a Rádio Estadão, se não me engano, com uma previsão de um 2017 de estagnação econômica. Estagnação, quer dizer, pode ser que não continue caindo, o PIB não continue caindo, mas é a chamada barrigada, sabe? Você está... empurrando, não melhora. Não tem melhora. Então, quer dizer, se não tem melhora, não tem geração de emprego na economia nacional. Agora, é muito ruim, porque as medidas precisam ser mais ágeis. Né? Tem um monte de problema que as pessoas não querem tocar. Problema da PEC. A PEC é um problema? É um problema. Ninguém gostaria de ter que aprovar a PEC 241, porque vai reter investimentos da saúde e da educação. Agora ela devolve credibilidade ao país. O investidor não põe dinheiro no Brasil hoje. Reforma da Previdência. Ninguém quer falar do assunto. Então, deixa como está. O país vai continuar. O rombo na Previdência. O que nós estamos vendo é que não tem mais dinheiro para pagar salário de quem está trabalhando. Daqui uns dias na Previdência. Então, o país tem que ser discutido verdadeiramente a sério. Né? E eu espero que o Congresso possa avançar nas discussões. Vários modelos, mas senão quebram prefeituras, governos estaduais e aí depois o país, né? Morando, vamos responder a nossa audiência em São Bernardo. Cândido Vaz, obrigado, bairro Planalto. Que andamento terá o Hospital de Clínicas? Aliás, uma proposta sua, eu não vou falar promessa, é um projeto de campanha, 300 novos médicos para São Bernardo. Isso consegue no primeiro ano? Como que funciona? Tudo vai depender do nosso orçamento, né? Mas vamos começar contratando já no primeiro ano, né? Principalmente na questão de urgência e emergência, que é muitas vezes onde mais tem problema. Pronto-socorro, nas UPAs, isso nós já temos uma determinação de iniciar a contratação. O Hospital de Clínicas é um belíssimo hospital, pena que não funciona. Hoje deve estar com 12%, 15%, não mais do que 20%. Eu já estive falando com o secretário da VIUIP, secretário de Estado da Saúde, e quero buscar uma parceria com o governo do Estado, vou buscar, porque claramente a prefeitura não tem dinheiro para sozinha tocar aquele hospital. Não tem. Fizeram um hospital bom, eu não sou contra, agora o orçamento municipal não consegue arcar, o repasse do SUS muito menos. Então a sociedade tem que ter o direito e a clareza de que nós vamos construir um caminho para ter parceria com o governo do Estado. O federal não entra nessa área, porque o recurso vem do SUS. E de repente, levando essa questão mesmo, a gente falou do consórcio e tal, tanto se fala num novo hospital para atender a região. Claro, ele é municipal, né? Mas, de repente, uma parceria com o governo do Estado, você busca uma alternativa. Não, é isso que está, Gustavo. O hospital não é municipal. Ele está dentro do sistema de uma estrutura de vagas chamado CROSS. Aonde tem o leito disponível, vai o doente. Então, se o cara se acidentar aqui em São Caetano e tiver uma vaga disponível para neurologista em São Bernardo, ele vai para aquele hospital. Se não tiver lá no Serraria, em Diadema, ele vai para lá. Porque esses hospitais estão dentro do SUS. Então, eles atendem a central de regulação de vagas regional. É regra isso aí. Então, não, tem que parar com essa coisa. O hospital só atende povo de São Bernardo? Não. Porque a lei determina que atenda a todos. Então nós vamos buscar um caminho para poder fazer o hospital funcionar. Não dá para permanecer como está. E de repente um equipamento, como o próprio Morando colocou aí, importante para regional, né? Para a regionalidade. Eu vou te responder já vou passar a tua pergunta, Rosária Moura, Jardim Palermo, para Orlando Morando, mas eu não posso deixar de falar do Museu do Trabalhador. Isso em todos os lugares que falam da tua eleição, o Museu do Trabalhador entra em pauta. A Câmara já rejeitou, eu até perguntaria aí se, na tua visão, esse encaminhamento à Câmara para que aprovassem o museu seria uma tentativa aí de garantia, uma garantia aí de que o projeto andaria. Eu não sei se depois você conseguiria reverter um resultado a favor do atual governo na Câmara, mas tem questão aí de algum recurso, se você reverte, não reverte, mas Museu do Trabalhador. Morando, como que você enxerga? A gente falou tanto aí da indústria, na tua visão, a história de São Bernardo, industrial, o berço da indústria automotiva, São Bernardo não merece um Museu do Trabalhador? Não, na verdade, essa escolha quem fez foi a população de São Bernardo. Essa história? Não, uma coisa é a história. A história pode ser escrita num livro,
dentro do Ou sindicato, pode ser contada num outro lugar. mas não precisaria ser gasto estrutura. 20 milhões. Então, primeiro, Tá. isso não é um desejo meu. Tá. O nosso plano de governo foi feito baseado ouvindo as pessoas. E um dos pedidos que eu mais recebi é para que aquilo ali não se transformasse no Museu do Trabalhador, que ficou rotulado como Museu do Lula. Isso que eu ia colocar. Eu acho que a questão da personificação o Museu também... do Lula. É mais ou menos falar que em Itaquera tem o estádio do Corinthians. Como chama o estádio do Corinthians em Itaquera? Itaquerão. Então, lá, não sou eu que digo, as pessoas. Eu tenho que acolher o desejo das pessoas. Então, nosso plano de governo foi contemplado, ouvindo as pessoas, que lá não seria o Museu do Trabalhador. Ponto. A Câmara Municipal ratificou o desejo das pessoas. O vereador é o representante direto do povo. Se os vereadores ontem rejeitaram, é porque eles estão em sintonia com o que as pessoas querem. Então, é mais uma vez a sociedade mostrando através da Câmara que não quer o Museu do Trabalhador. O que eu fiz? Fui ao Ministério da Cultura, tem um convênio para que seja feito o museu. Levaram o Tem ministro... de ser uma obra voltada para a área da cultura ali. Da cultura, Tá. cultura. O recurso veio do MINC. Tá. Tem que ser uma área da cultura. Daí a nossa proposta de uma fábrica de cultura. Fiz uma exposição de motivos ao ministro Roberto Freire. Deixei claro que não é intransigente da minha parte. A decisão não é unilateral, mas que não é o desejo do povo de São Bernardo fazer um museu. A decisão, Gustavo, vai ser construída. Eu dei a proposta minha. Eu gostaria de fazer uma fábrica de cultura. Segundo, quem vai pagar a conta? O prédio está sendo terminado, eu vou concluir ele. Tem que ter manutenção, tem que ter equipamento. Então, nós estamos discutindo. Nós queremos construir uma proposta que agrade e atenda ao povo de São Bernardo. A minha proposta... Não é implicância. Imagina, século XXI. Gente, quem ganha a eleição, Gustavo, a partir do dia 1º de janeiro, eu governo para todos. Os petistas que estão na cidade também serão governados e atendidos por mim. Atendidos sob o aspecto de cidadãos. Isso eu concordo muito. Eu acho que os prefeitos têm que ter cada vez mais em mente isso. Que é governador, não é? Ele governa para todos, não é o gestor de todos. Não é uma necessidade minha, não tenho nenhum problema. Eu acho que museu é um negócio bacana. Quem não gosta de visitar um museu? Não. Agora, a cidade tem outras prioridades. Nós temos crianças sem creche. Nós temos criança que nunca fez uma aula de música, de balé, de pintura. Eu tenho convicção, se a gente quer homenagear o trabalhador da nossa cidade, vamos produzir um futuro melhor para o filho dele. É uma justa e merecida homenagem. A cidade pode ter museu? Pode. Poxa, as pessoas se mal conhecem a biblioteca de São Bernardo do Campo. As pessoas não conhecem a história de São Bernardo do Campo. Ontem eu fui fazer uma homenagem aos autonomistas. O busto do Wallace Simon está abandonado na Praça Lauro Gomes. Tinha um pé de goiaba cobrindo ele. A gente sequer está potencializando uma história que já existe. A cidade hoje e o governo não cuida de uma história que está lá. Não preserva a sua memória. Não preserva a memória, não preserva a memória de espaços públicos. Então, vamos tratar as coisas com o devido respeito. Né? O dia que a cidade tiver dinheiro, quer fazer um museu do automóvel, um museu do trabalhador da indústria do automóvel, chama a indústria para vir ajudar a pagar a conta. É por isso que eu te coloquei isso, de repente num outro lugar, num outro... Eu não tenho, gente, eu volto a insistir. Museu é história, quem não lembra a história não constrói futuro. Importantíssimo, eu me lembro quando era pequeno, aliás, espero que seja concluído o mais breve possível, o Museu do Ipiranga. Mais da metade da população de São Bernardo, e nós vimos isso em pesquisa, não conhece o Museu do Ipiranga, que é a história do Brasil. Sim. Quer dizer, nós temos um museu aqui do lado de São Bernardo, que é o maior do Brasil. As pessoas não conhecem o MIS em São Paulo, museu maravilhoso. Da imagem e do som. Não conhecem o museu que tem ali do lado do Parque do Ibirapuera. Eu fui lá ver, a frequência é baixíssima. Então, assim, com a dificuldade financeira, nós, homens públicos, não temos o direito de fazer aquilo que nós queremos. A gente tem a obrigação de fazer aquilo que as pessoas querem. Entendido. Então, você quer que a população ocupe. A ocupação daquele espaço pela população. Ordenadamente, porque tem algumas invasões em São Bernardo. As pessoas visitem aquele espaço por um desejo delas. Ocupação num modo bom, né? Ocupação para atividades culturais, artísticas, dança, música, teatro. Educando. É isso que eu ia dizer, de repente até para formação. Lógico. Não é? São Bernardo já tem
projeto de formação na área do audiovisual, eu que atuo nessa área, eu acho tão bacana, então de repente agrega ali. Morando, o tempo está curtíssimo. Você vai ter que me responder em 2 minutos isso daí? Em 2 minutos. Só para a Rosária não ficar sem resposta, como será a sua relação com o deputado estadual Alex Manente agora? Normal, acabou a eleição. A cidade está de portas abertas para receber o apoio de todos que querem ajudar a cidade. E que ele siga trabalhando pela cidade também. Já disse que vai, né? Falando a verdade, né? Sem politicagem. A cidade está de portas abertas, o apoio dele como parlamentar. Eu já recebi ontem uma ligação do deputado Celso Russomano, que vai encaminhar recursos para São Bernardo. O líder do meu partido na Assembleia, na Câmara, o deputado Carlos Sampaio. O deputado federal Gilberto Nascimento vai destacar a emenda. Não me faltará humildade para pedir para todos. E eu disse e vou fazer, viu? O Tiririca teve muito voto em São Bernardo. Eu vou lá pedir dinheiro em Brasília para ele mandar para São Bernardo do Campo. Então, agora tem que ajudar de verdade, né? Quer ajudar, é sempre bem-vindo. Então tá aí, a gente vai ver o Tiririca trabalhar. Vamos ver, não estou dizendo que ele não trabalha, nós vamos ver o Tiririca trabalhar. Eu não preciso ver ele trabalhar, eu quero que ele mande dinheiro para minha cidade. Destino e verba. Orlando, obrigado por ter vindo. Eu acho que a população de São Bernardo espera muito de você. Você sabe, aí a gente entendeu muito dessa responsabilidade e que seja um mandato produtivo, não é? E que devolva muito para essa população que tanto deposita aí esperança na sua vitória, assim como depositou em outros eleitos do PSDB. A gente viu nessa história da cinturão vermelho, agora veio a onda azul, cinturão azul. Então, assim, que façam valer em nossa região todos esses votos recebidos. Parabéns e sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço, Estaremos Gustavo. de olho todos. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você ou de São Caetano, que através da televisão, do Facebook nos acompanhou. Uma ótima noite, sempre à disposição. Estou pronto, preparado e com muita vontade de mudar a história da nossa cidade para melhor. Muito obrigado a todos. E olha, vocês vão acompanhar em nossa programação, nós já temos outros prefeitos confirmados aqui, você vai saber direitinho as datas e vamos informando porque há alguns ajustes, os prefeitos estão aí num processo de formação de secretariado, questão de discussão com câmaras municipais, vereadores, mas nós vamos informando direitinho a você, tá? Mas outros prefeitos da região ainda passarão por aqui, porque a gente quer ouvi-los e fala prefeito. Uma boa noite, a gente se vê.